Bendito seja Deus. Voltamos com o programa Glória ao Justo. Esta é a edição 975, ano 20, e o tema de hoje, o louvor devido ao Senhor. O louvor devido ao Senhor é o nosso tema. O texto bíblico, Salmo 95, versículos de 1 a 8, a parte A do versículo 8. Nós temos o privilégio de acreditar, nós temos a necessidade de aprender com Deus, aprender na presença de Deus, aprender na casa de Deus. É um privilégio maravilhoso que você tem, que eu tenho, nós temos este privilégio. Portanto, meus amados, vamos aproveitar o tempo e aprender, buscar esta maravilha que é a leitura da palavra do nosso Senhor, a palavra santa para o nosso coração. Você tem este privilégio, nós temos isto, meus amados. O nosso Deus, na sua bondade, nos concedeu. Nosso Deus, na sua bondade, nos deu a graça para estar na sua presença e recursos para fortalecer a nossa vida, a nossa fé, para melhorar a nossa convicção. Salmo 95, versículos de 1 a 8. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas do seu cuidado. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado pela leitura em Tua santa palavra, nos dá, Senhor, a Tua graça, a Tua direção, a Tua proteção, nos ensina, meu Senhor, a andar na Tua presença a cada dia, nos dirija, Pai, na Tua santa presença, no maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que temos uma dívida para com o Senhor. Nós devemos honrá-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos celebrar o seu nome e devemos também proclamar, divulgar os seus feitos poderosos. É uma necessidade do crente, todo crente em Jesus Cristo precisa compreender a grandeza da sua oportunidade, o seu ministério, a importância daquela chamada, que é uma chamada geral do nosso Deus para cada salvo. Todos os salvos em Cristo têm a oportunidade, têm a autonomia, a autoridade para pregar o Evangelho, para dar testemunho da salvação, para falar da salvação e do Salvador. Muito embora tenhamos chamadas específicas, alguns irmãos, algumas pessoas têm chamadas específicas, aquela chamada para o ensino, aquela chamada para a pregação. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, ele descreve os ministérios e, com muita sabedoria, a sabedoria do Espírito Santo, ele diz, ele mesmo deu, referindo-se a Jesus Cristo, diz, ele mesmo deu, ele mesmo comissionou, ele mesmo dotou alguns para apóstolos, para doutores, para professores, e
para evangelistas. Portanto, aqueles homens, eles eram e foram dotados de habilidades espirituais, como dons especiais para levar a palavra da salvação a países diferentes, cidades diferentes, continentes diferentes. Foram homens escolhidos, pessoas escolhidas, não só homens. Deus escolheu mulheres também. Se não tem mulheres nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como sacerdotisas ou ministras, no aspecto oficial, mas as mulheres têm uma participação importante na igreja desde a primeira hora. A primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto foi uma mulher, e a primeira pessoa que recebeu autorização para ir falar dele, para levar a mensagem dele, foi exatamente uma mulher. Foi Maria Madalena. Vá dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Portanto, as mulheres têm importância. Se elas não têm postos ministeriais, Deus fez isto porque Ele é soberano. Não sei questionar, não posso questionar, não devo questionar o Senhor. Por que Ele não botou apóstolas? Por que Ele não botou pastoras? Por que Ele não botou mulheres evangelistas? Por que Ele não dotou mulheres com dons ministeriais? Ele é soberano, Ele é quem é o Senhor, eu sou servo. Depois alguém ia fazer isto, ia encher o mundo de mulheres. Algumas serviço muito bom. E outras absolutamente negativo, serviço péssimo, testemunho péssimo, orgulho cruel, uma arrogância indevida, absolutamente imprópria para discípulos. Então, meus queridos, nós temos a prerrogativa, o privilégio, nós temos a necessidade de proclamar a palavra de Deus. E o salmista, por volta do ano 1000 antes de Cristo, o salmista diz: vinde, é um convite. A obra de Deus, ela é uma obra feita com solicitude. Nós devemos convidar pessoas, nós devemos propor a oportunidade de oração e adoração. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos alegremente a rocha da nossa salvação. A palavra jubilemos, que eu leio aqui, também significa isto. Vinde, cantemos ao Senhor. Eu dou uma redação livre para este versículo. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos alegremente a rocha da nossa salvação, ou louvemos alegremente a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante da sua face com oferta de louvores. Celebremo-lo com salmos. Os salmos são poesias que puderam e foram musicadas, receberam sinais musicais, notas musicais e tornaram-se canções. No primeiro momento, os salmos, a maioria dos salmos eram apenas orações, poesias. O versículo 3, a exposição do porquê. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Por que nós devemos jubilar alegremente ou celebrar alegremente? Por que nós devemos nos apresentar diante dele com louvor? Por que nós devemos ter salmos cada oportunidade que nos apresentamos diante dele?
O versículo 3 expõe: porque o Senhor é Deus grande, Ele é o Rei sobre todos os deuses. O homem não pode ignorar as divindades populares. Os indígenas têm suas divindades, os ciganos têm suas divindades, os caboclos têm suas divindades, os povos mais primitivos tinham suas divindades. E os profetas de Deus, os salmistas, que não foi só Davi, teve vários, pelo menos 5 ou 6 homens escreveram salmos. Os profetas de Deus, os salmistas, os apóstolos, os patriarcas, os sacerdotes, eles não podem ignorar que o mundo reconhece outros deuses, mas nenhum dos deuses visto pelos povos tribais primitivos, pelos povos tribais da atualidade, pelas antigas tradições orientais, nenhum desses deuses alegadamente existente naquelas culturas ou naqueles rudimentos, nenhuma daquelas divindades criou os céus e a terra, nenhuma daquelas divindades enviou seu filho, nenhuma daquelas supostas divindades interagiu com o homem. Onde está a Escritura? Onde está a revelação de Tupã? Não tem. Onde está a revelação de Osíris? Não tem. Onde está a revelação de Zeus, Deus dos gregos? Não tem. Onde está a Bíblia de Júpiter? Não existe. Porque, na verdade, essas divindades eram invenções, criações. Mas nós somos convidados, vinde e cantemos ao Senhor, cantemos alegremente a rocha da nossa salvação, apresentemos diante da sua face com louvores e celebremos o seu nome com salmos, porque ele é Deus grande e Rei sobre todos os deuses. No versículo 4, falando da grandeza do Senhor, diz: porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os geólogos estudam a terra, eu já estudei bastante sobre a terra, já dei curso à geologia teológica ou à geologia, a teologia a respeito do mundo físico. Dei curso anos a fio, tenho material vasto sobre isto. Não tem quem conheça a terra, os homens deduzem e criaram a nomenclatura, as placas tectônicas, tal, mas não tem quem conheça a estrutura da terra. Eles mencionam a crosta terrestre, mencionam geologicamente, cientificamente especulam sobre a terra, a massa terrestre, a crosta terrestre. Mas o salmista sabia. O versículo 4 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra. O nosso Deus tem domínio sobre a terra seca, o nosso Deus tem domínio sobre a crosta, o nosso Deus tem o domínio sobre o magma, o nosso Deus tem o domínio sobre toda a terra conhecida e tudo que existe na terra. Então devemos louvá-lo, adorá-lo e celebrá-lo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Maravilha, porque os homens não conhecem para baixo. Os homens já cavaram 7, 8, 10 mil metros, quem sabe. Ou a grande riqueza que enganaram os americanos aqui no nosso país, com a história do pré-sal. Eu conheço um cidadão que fez a jogada do pré-sal.
e botou 100 bilhões, fez um investimento de 100 bilhões na petrolífera brasileira, 50 bilhões de dólares, dinheiro de investidores, e 50 bilhões um papel assinado por ele. Mas o petróleo está a 8 mil metros, 7, 8 mil metros de profundidade e não tem como tirar. Estão tirando pelas beiradas, em algum lugar por aí onde já tinha poços. Mas aquele que foi vendido como um negócio de grego, aquele não dá para tirar, porque não tem tecnologia para descer 8 mil metros. O Brasil não tem. 8 mil metros de cascalho, de rocha, não tem como chegar. Mas o salmista diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Toda a terra, Deus tem tudo em suas mãos. E neste mesmo versículo, o salmista diz, e as alturas dos montes são suas. Ou seja, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele domina os céus, domina a terra, domina as montanhas, ele domina toda a criação. Por isso é que ele é o Deus grande e rei sobre todos os deuses. No versículo 5, o autor sagrado nos diz, seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, e prostremo-nos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não existe revelação dos deuses pensados, criados, imaginados, os deuses imaginários dos romanos, dos gregos, dos egípcios, dos babilônios, dos sírios e assírios. Não existe revelação de tais divindades. Não tem revelação de tais divindades. Não se diz como foi que ele criou o seu adorador que é indígena, o seu adorador que é tribal, o seu adorador que é aborígene. Não diz como foi. Eles não têm informações, orientações. Nós temos. Ele é o nosso Deus. Ele nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, povos do seu pasto, do seu cuidado, ovelhas da sua mão, ovelhas que ele assiste. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando proclamamos a grandeza de Deus, quando proclamamos este Deus grandioso, todo-poderoso, é bom que tenhamos ouvintes tementes, pessoas conscientes, que por mais que o homem tenha habilidade, capacidade, por mais que o homem tenha oportunidades, vantagens, por mais que o homem seja detentor de recursos, de conhecimento, ele é apenas humano. Diante de Deus, ele é como uma ovelha diante do pastor, diante daquele que cria ovelhas. As ovelhas são animais sem defesa. Ovelhas não mordem, ovelhas não ferroam, ovelhas não dão coice, ovelhas não correm disparada. Até a corrida, a carreira da ovelha é limitada. Os antílopes se salvam muitas vezes da investida de seus predadores, mas as ovelhas, elas não têm defesa.
As ovelhas são guardadas pelo que cria, pelos seus pastores, os seus donos, os seus criadores. E o salmista diz, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas do seu cuidado, ovelhas da sua mão. Então, na condição de ovelhas de Deus, se ouvirdes a sua voz, dê ouvidos. Se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes o seu chamado, se ouvirdes a sua orientação, não vos endureçais diante dele. Não endureçais os vossos corações. Bendito seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos este privilégio que vem embalado num papel lindo chamado responsabilidade. Quem tem privilégios tem responsabilidade. Os pais, com o privilégio da paternidade, têm a responsabilidade de criar, orientar, de se sacrificar para dar sustento e proteção aos seus filhos. O marido, que tem o privilégio da honradez, mulher sábia, mulher honrada, mulher decente, mulher criativa, mulher respeitada, é um privilégio. O marido tem o privilégio do senhorio no seu lar, como cabeça da família, mas ele tem a responsabilidade de proteger, de ajudar, de amparar, de ser exatamente a voz da defesa do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Os homens que têm o privilégio de administrar bens materiais, homens que já tiveram, como costumamos dizer no nosso país, homens que tiveram a oportunidade de nascer em berço de ouro, homens bem-nascidos, em famílias bem desenvolvidas, já detentoras de recursos, são homens que têm um grande privilégio, mas eles têm a responsabilidade de empregar, a responsabilidade de tributar, a responsabilidade de manter e conduzir essas empresas como uma organização social produtiva, como um meio de servir o seu povo. Todos os privilégios que nós temos, eles vêm embalados no belíssimo pacote da responsabilidade. Nós que temos o privilégio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de amá-lo, de adorá-lo e de proclamá-lo. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu cuidado. Nós estamos à mercê da sua mão, do seu cuidado, do seu amor. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a amar, a servir, a seguir os passos do Senhor e fazendo alguma coisa pelo nosso irmão, pelo próximo, pela igreja. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, estamos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos a ti, meu Senhor, pela tua bondade, pelo nosso privilégio, o privilégio da iluminação, o privilégio da renovação espiritual, o privilégio da compreensão do céu, o privilégio, Senhor, de ter a adoção de filhos, o privilégio, meu Senhor, de andar na tua presença. Pai, nos dá graça para cumprirmos as nossas responsabilidades. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.